10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM. Em sociedades multiculturais, como são cada vez mais as nossas, nos países europeus, necessitamos nos abrir à diversidade de culturas, a novos modos de ser e de pensar, com a crescente presença de irmãos nossos de outros quadrantes geográficos, mas igualmente a nos abrir à diversidade de cultos e de formas de relação com o sagrado. Necessitamos de um verdadeiro diálogo interreligioso. Este diálogo, que hoje se enquadra na identidade própria de sociedades seculares, onde os regimes políticos não professam qualquer credo, é definido pelo Concílio Vaticano II como a promoção da mútua estima, respeito e concórdia, no reconhecimento da legítima diversidade. Advertindo mesmo o Concílio, exorta, pois, os filhos da Igreja Católica a que, com prudência e caridade, por meio do diálogo e da colaboração com os seguidores de outras religiões e dando testemunho da fé e da vida cristã, reconheçam, conservem e promovam os bens espirituais e morais, assim como os valores socioculturais nelas existentes. E este tem sido, de facto, o procedimento da Igreja Católica, na sua generalidade, ao longo das últimas décadas. Contudo, para que haja um verdadeiro diálogo, tem de existir reciprocidade e respeito mútuos. De igual modo, o Estado, enquanto garante dos direitos dos povos, tem de usar de iguais critérios no tratamento de todas as vivências e formas de expressão religiosa. Isto é, existe um diálogo vivido na igualdade, na diversidade e sem demissões de uma ou outra parte. Acontece, ao invés que na Europa, com uma presença cada vez maior de outras confissões religiosas, particularmente islâmicas, se vive um crescente laicismo, procurando afastar todos os traços cristãos presentes na cultura e na identidade europeia. Mais ainda, procurando limitar a legítima ação da Igreja Católica, de forma explícita ou culturalmente implícita. Por vezes com laivos de um certo jacobinismo que se funda em algumas das suas expressões próprias do pós-Revolução Francesa. Aliás, não esqueço que a União Europeia, quando a aprovação do tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, de 2004, se recusou a referir no seu preâmbulo as suas raízes cristãs, para apenas referir os valores provenientes do Iluminismo e muito particularmente da Revolução Francesa. Não já numa perspectiva política, embora também politicamente a Europa ande à procura de si mesma, mas numa perspectiva cultural, tenho a sensação de nos aproximarmos dos finais do século V, quando o Império Romano do Ocidente, decaído política e culturalmente, foi invadido pelos povos então denominados bárbaros. Não se trata já de uma nova invasão política, mas sim de uma séria transformação cultural e religiosa, que emerge, transformando a fisionomia da Europa numa realidade completamente diversa. Não advogo de modo algum a necessidade de regressarmos a estados confessionais. Neste sentido, partilho da opinião de Dom José Policarpo, anterior patriarca de Lisboa, que referia frequentemente que a secularização, cujas raízes se encontram no cristianismo, é um bem para os Estados, mas também para a Igreja. Necessitamos, isso sim, de não olvidar a nossa identidade histórica e cultural, para sedimentarmos os valores que sempre nos nortearam. O autêntico diálogo religioso alimenta-se do respeito mútuo entre religiões, mas também da imparcialidade e respeito dos Estados face a todas as formas de vivência religiosa. Também assim se constrói uma sociedade livre, igual e fraterna, para referir os ideais que a Europa perfilha como seus fundamentos, na sua organização, ação e definição de formas de vivência em comum. 10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM.